Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. A revista The Economist publicou essa semana uma longa e especial reportagem sobre a economia do Brasil. Aliás, na capa dessa reportagem aparece o Cristo Redentor com uma máscara de oxigênio. Aliás, ao lado do Cristo Redentor existe ali um cilindro de oxigênio que mantém ali o Cristo respirando. A referência é muito clara, a referência é que o Brasil continua enfrentando problemas bastante graves no que diz respeito à Covid-19. É sempre importante lembrar que a revista The Economist é uma referência em termos internacionais, é uma referência para os tomadores de decisão, para os investidores e, claro, que qualquer publicação nessa revista acaba tendo muita influência. Também é importante lembrar que a revista The Economist tem um viés claramente liberal, um viés de menor intervenção do Estado na economia e também um viés de defesa da sustentabilidade, um viés de defesa da inovação e também de combate a desigualdades. Dito isso, é sempre importante lembrar que a revista The Economist tem dedicado publicações especiais ao Brasil ao longo dos últimos anos. Acho que todo mundo lembra do Cristo Redentor decolando, lembra do Cristo Redentor entrando em espiral, perdendo justamente o referencial, do Cristo Redentor com uma placa de SOS levantada, denotando que estava pedindo socorro em função da traição que o povo brasileiro estaria enfrentando. E agora aparece uma análise bastante robusta sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro aspecto que acaba sendo levantado é a questão da Covid-19. É apontado na matéria que o Brasil continua com um grande número de casos, com um grande número de mortes diárias e que a taxa de vacinação continua baixa, especialmente pessoas com 2 doses de vacina, que configura aí sim a imunização completa. Com a instabilidade proporcionada pela continuidade da pandemia da Covid-19 no Brasil, a revista aponta que o Brasil continuará apresentando aí um quadro de extrema incerteza. A revista também coloca aspectos relacionados a dados econômicos, destacando que o desemprego no Brasil continua muito alto, apesar da recuperação econômica recente puxada pelas exportações, puxada pelo preço internacional das commodities. Destaca que o Brasil tem aí uma diminuição da renda da sua população, o que na prática significa uma diminuição da capacidade de consumo, porque a pandemia acabou levando a um aumento da concentração de renda. Um outro aspecto muito importante da matéria toca na questão ambiental, destacando que o Brasil tem tido uma política ambiental errática, que tem levado a um aumento da devastação, particularmente da devastação da floresta amazônica. A revista chega a dizer, literalmente, que o Brasil está andando para trás. Um outro ponto onde a revista é muito dura com o presidente Jair Bolsonaro é na questão das reformas. Destaca que o presidente Bolsonaro prometeu uma série de reformas de cunho liberal que não entregou, que acabou se voltando a um cunho mais estatista, mais autoritário e que o liberalismo outrora prometido não foi entregue durante a sua gestão. E por último, merece destaque a referência política. A revista coloca que Jair Bolsonaro tem levado o país a uma intensificação do processo de radicalização política, o que vai trazer dificuldades e incertezas na eleição de 2022. E a revista, claro, coloca que o futuro do Brasil depende bastante do que acontecer nas próximas eleições, que essas eleições vão acabar sendo determinantes sobre o que o Brasil deseja para o seu futuro. Um último ponto é a expressão time to go, que aparece na matéria, referência ao presidente Jair Bolsonaro. É importante lembrar que essa não é a primeira vez
que a revista utiliza essa expressão. Ela também foi usada anteriormente durante o governo Dilma Rousseff, fazendo referência justamente a então presidente do Brasil. Diferentemente do que acontece muitas vezes no Brasil, as revistas internacionais, elas gostam muito de se posicionam com clareza no que diz respeito a votos ou posicionamentos políticos. A própria The Economist, na época do Brexit, disse com todas as letras que ela, The Economist, era contra o Brexit, que considerava que seria um retrocesso e que atrapalharia bastante a economia do Reino Unido. Pois é, gente, quando nós vemos uma matéria com essa profundidade e elencando uma série de aspectos preocupantes da economia brasileira, isso sem dúvida alguma vai ter impacto na atratividade da economia brasileira, particularmente para investidores estrangeiros. Vamos seguir aqui no Petit Jornal acompanhando a repercussão de matérias como essa e também todo o desenrolar da economia brasileira ao longo dos próximos tempos. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás, é mantida exclusivamente com a ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar o link do outro projeto do Petit Jornal, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.